Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente retoma os assuntos sobre as faces da posse, né? A gente chamou esse pedaço que a gente está gravando de teoria geral da posse, porque envolve toda a teoria da posse. E hoje necessariamente nós vamos trabalhar o restante das faces da posse. Só lembrando, até agora nós vimos a posse plena, a posse direta e indireta, que é uma só, a posse advinda da função social, os três tipos e os três tipos de posses injustas, a violenta, a clandestina e a precária. Por sua vez, nós também estudamos os atos de violência contra a posse, o esbulho total ou parcial, a turbação e a ameaça, o perigo iminente direcionado à posse, assim como a autodefesa possessória e necessariamente a impossibilidade de alegação de propriedade dentro das ações possessórias. Então, no dia de hoje, a gente vai dar continuidade nessas teorias, nessas faces da posse, né, que formam, por sua vez, a teoria geral da posse, estudando os casos 7, 8, 9 e 10. O caso 7, 8, 9 e 10, nós chamamos ele de detenção, né? Seria propriamente dito, né, conforme o Nelson Rosenval e o Cristiano Chaves, que bem tratam do assunto, né, de forma completa, seria uma posse desqualificada juridicamente. Então, o que esperar do caso 7, 8, 9 e 10? São circunstâncias em que a pessoa até tem uma relação de fato com a coisa, mas vem um artigo dentro do Código Civil e desqualifica aquele ato como posse. Ele diz não é posse se a pessoa se comportar daquele determinado modo. Então é isso que a gente vai estudar aqui nos próximos casos, no 7, no 8, no 9 e no 10. Perceba só o seguinte, que se no caso 7, 8, 9 e 10 existe uma desqualificadora da posse, ou seja, não se trata de posse, sim de uma configuração dada como detenção, posse desqualificada juridicamente, o sujeito, se ele não tem posse, ele não pode usucapir e ele também não pode se beneficiar das ações possessórias. Assim como não pode pedir indenização de benfeitorias ou de frutos. Por quê? Porque nestes casos ele não é possuidor. Essa é uma das defesas mais comuns que se tem dentro da ação de uso capião quando é possível ter defesa. Por quê? Porque o sujeito ele não tem posse, e se ele não tem posse fica desqualificado. O primeiro pilar da uso capião, né? O pilar mais importante da uso capião é o que? É a posse, e neste determinado caso o sujeito não possui posse, tá? Então vejamos quais são os casos, né? Só lembrando o seguinte, detenção é uma posse desqualificada juridicamente. E os casos a seguir que nós vamos estudar são casos definidos como detenção. Tá? Então, o primeiro caso que seria de detenção, que seria a sétima face da posse, é o sujeito chamado servidor da posse. Quem é esse sujeito chamado servidor da posse? Esse sujeito chamado servidor da posse, se a gente for analisar de uma forma muito simples, um exemplo muito comum desse sujeito é quem? É o caseiro. Né? A gente pode exemplificar o sétimo caso como o caso do caseiro. Esse caseiro ele é chamado servidor da posse. Por quê? Porque ele estabelece com o dono da fazenda uma relação de quê? Uma relação de subordinação. Aquele que exerce em seu nome a posse. Perceba que o dono da fazenda, nesse caso, quando ele permite que tenha um caseiro lá, que trabalha lá, cuida da terra, ele é possuidor pleno, ele tem posse e propriedade, porque aquele sujeito que está lá dentro não tem posse. Ele exerce posse em meu nome. Por esse motivo, ele não pode ajuizar ações possessórias, por esse motivo, ele não pode usucapir. Perceba que o que o qualifica como servidor da posse não necessariamente é a existência ou não de contrato de trabalho, mas sim a relação de subordinação. Quem trata disso nesses moldes é o artigo 1198 do Código Civil, que conduz aqui aquele que exerce em seu nome, sob ordens suas, cumprimento de ordens suas. Então esse sujeito ele é chamado servidor da posse. Poderia ser um funcionário, um enfermeiro, um veterinário,
né, que exerce posse ali dentro do determinado imóvel, um guarda que mora na propriedade, um sujeito que faz uma parceria. Então percebam que quando se tem subordinação, esse sujeito não tem posse. Imaginemos um caso seguinte: eu compro uma fazenda no estado do Pará, eu estou em Goiás, eu vou lá e compro uma fazenda no estado do Pará, e aí eu não tenho como ir lá receber a posse dessa fazenda de quem me vendeu. E aí eu vou e peço para que um sujeito receba a posse em meu nome, né? Então perceba que ele está sob subordinação minha, perceba que ele não é propriamente dito possuidor, que ele é apenas detentor, porque ele é caseiro, porque ele está em minha subordinação. Então quem tem posse da fazenda, né, sou eu. Né? Eu já tenho posse da fazenda, uma vez que esse subordinado a mim, em meu nome, foi lá e recebeu a posse. A posse pode ser adquirida via mandato, né? Dependendo de ratificação, mas ela pode sim ser adquirida via mandato, é o que está no Código Civil. Então perceba isso. O sétimo caso é o servidor da posse, é esse sujeito que não tem posse. Por quê? Porque ele age em subordinação minha, está lá no artigo 1198 do Código Civil. Preste muita atenção nisso. O caseiro não pode se beneficiar de ações possessórias, assim como o caseiro não pode, de certa forma, ajuizar a ação de uso capião, a não ser que cesse essa subordinação. Frederico, aquele que começou-se a se comportar como detentor pode vir até a posse? Se caso venha a se encerrar a subordinação, que é a palavra mestra aqui, sim, ele pode voltar a ser considerado um possuidor sem problema algum nessa determinada circunstância, ok? Tudo bem? Então não vamos perder o foco, estamos no sétimo caso e necessariamente nesse sétimo caso o que sustenta essa determinada relação é justamente o fato da subordinação, chamado detentor-servidor da posse, ok? Seguindo nas análises da faceta da posse, nós vamos para o oitavo caso. O oitavo caso é um caso muito comum de defesa de uso capião e ele trata o seguinte: ele trata do artigo, ele está disciplinado no artigo 1208 do Código Civil, primeira parte. Esse artigo 1208 do Código Civil é um artigo importantíssimo no estudo da posse e ele tem duas circunstâncias que devem ser analisadas: a primeira parte e a segunda parte. Então o artigo 1208 ele tem a seguinte redação: não induz posse o ato de mera permissão ou tolerância. Marque aí no seu código. Essa é a primeira parte. A segunda parte seria: assim como não autorizam a sua aquisição, o ato violento ou clandestino, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Perceba que esse artigo trata de dois casos de desqualificadora da posse. O primeiro caso, que é o oitavo que a gente está analisando agora, é o que? É justamente a relação da primeira parte do artigo 1208, ou seja, não induz posse o ato de mera permissão ou tolerância. Não induz posse o ato de mera permissão ou tolerância. Então imaginemos o seguinte: eu tenho um irmão, esse irmão está passando dificuldade financeira e aí necessariamente eu empresto uma casa para o meu irmão morar, tá? Mas eu não faço contrato de comodato, eu não faço nenhum outro tipo de contrato. Eu simplesmente digo a ele: meu irmão, necessariamente você pode passar a morar naquela casa minha, porque nesse determinado momento você está com muita dificuldade financeira. E ele vai morar nessa casa. Pergunta: esse irmão tem posse? Não. Esse irmão não tem posse, porque trata-se de um ato de permissão. Esse irmão vai poder usufruir? Não vai poder usufruir, pois trata-se de um ato de permissão. Nós poderíamos visualizar isso também em se tratando de um caso de um pai que empresta o imóvel ao filho, que se casa e está começando a sua vida e ainda está fazendo uma construção patrimonial, né? Esse pai que empresta esse imóvel ao filho sem nenhum contrato, sem nenhuma relação jurídica, ele necessariamente enquadraria como um caso de detenção, que seria o quê? O ato de permissão.
Frederico, mas então é fácil se defender da uso capião nesse caso? Depende, porque na prática existe uma outra relação. Vamos imaginar nesse caso do meu irmão que eu empreste para ele um imóvel para ele morar, porque ele está com dificuldade financeira e eu não faço um contrato de comodato. E eu não ponho ele para assinar um termo de detenção. Se ele provar, vamos imaginar que eu moro em Brasília e essa casa é em Goiânia. Vamos imaginar que ele é juiz de uma ação de uso capião e alegue que eu abandonei o imóvel. Ele vai poder usucapi? Se ficar comprovado que ele abandonou o imóvel, ele vai poder usucapi, porque aí vai se enquadrar no terceiro caso, em caso de abandono. Mas se eu consigo comprovar de algum modo que seja por testemunha, ou por documentação, ou por qualquer outra relação que eu não abandonei o imóvel, que eu ia lá, que eu apenas permiti que ele estivesse lá dentro por uma fase da vida que ele está vivendo de dificuldade financeira, não vai caber o uso capião. Entretanto, o mais ideal a se fazer nessa determinada situação, se você emprestar um imóvel para alguém, é pôr a pessoa para assinar um contrato de comodato ou necessariamente uma declaração onde ela assume a detenção. Então, preste muita atenção que o oitavo caso é um caso de posse desqualificada quando existe o quê? Ato de permissão ou tolerância. Muito cuidado com esse artigo 1208 do Código Civil. Seguindo nessas análises da posse, vamos para o nono caso. O nono caso é a segunda parte do Código Civil, tá? Do artigo 1208 do Código Civil, que diz assim, vírgula, assim como não autorizam a sua aquisição, o ato violento ou clandestino, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Então perceba o seguinte, ato clandestino, enquanto a clandestinidade estiver acontecendo, eu tenho posse ou detenção. Se a clandestinidade está acontecendo e não foi cessada, eu não tenho posse. Lembrando o porquê, eu só tenho posse se eu tiver publicidade. Não pode esquecer disso. Eu só tenho posse se tiver publicidade. Se não tiver publicidade, eu não tenho posse. Então, enquanto o ato clandestino estiver acontecendo, eu tenho detenção, né? Eu tenho que lembrar daquele caso que eu disse para vocês. Imaginemos que o meu vizinho faça um buraco na parede, entre dentro do meu imóvel e ocupe o meu imóvel através do buraco na parede, um apartamento, né? Se ele estiver ocupando o imóvel pelo buraco da parede, ele não tem posse. Pode ficar lá 20, 30 anos, ele tem apenas detenção. Olha o que o artigo 1208, segunda parte diz. Assim como não autorizam a sua aquisição, o ato violento ou clandestino, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Assim também acontece com a violência. Enquanto o ato violento estiver acontecendo, imaginemos um caso de um esbulho parcial em uma propriedade rural em que eu estou na sede da fazenda e os invasores estão ocupando outro pedaço da fazenda, mas nós dois estamos lá dentro da fazenda. O sujeito que está cometendo esbulho e eu, possuidor justo e pleno e de boa fé. Então veja, estão cometendo um ato de violência. Esse ato de violência, ele está acontecendo ou ele foi cessado? Ele está acontecendo porque eu estou lá dentro. Ele cessaria apenas no caso de eu sair do imóvel. Mas como eu estou lá dentro, necessariamente esse ato de violência, ele está acontecendo, tá? Cessaria a violência apenas ao momento em que eu sair do imóvel e o invasor ficar lá sozinho, o sujeito que está cometendo um ato de esbulho possessório ficar lá sozinho dentro do imóvel. Nesse caso, cessaria a violência. Então perceba bem, isso aqui é muito importante, pode parecer um pouco confuso essa parte. Violência e clandestinidade pode ser classificado como posse injusta ou como detenção. Se for classificado como posse injusta, pode ter ações possessórias e uso capião. Se for classificado como detenção, não pode ter ações possessórias e nem uso capião. Frederico, quando é posse injusta e quando é detenção? Se o ato clandestino ou violento estiver acontecendo, é apenas detenção. Cessou o ato violento ou o ato clandestino, vira posse injusta. Então vamos imaginar aqui. Eu estou lá na fazenda, o invasor também está dentro. Tem um ano que a gente está nessa condição. Eu fiquei com medo de sair. E tem 15 dias que eu saí. Quanto tempo de posse injusta o invasor tem? 1 ano e 15 dias ou só 15 dias? Só 15 dias, porque só começa a contar a partir do momento em que cessa a violência. Posse injusta por clandestinidade. Vamos imaginar aqui o ato clandestino. Quando é que é posse e quando é que é detenção? Buraco na parede. Meu vizinho entra dentro do meu apartamento pelo buraco na parede. Tem 1 ano que ele está ocupando o meu apartamento pelo buraco na parede.
tem 15 dias que o vizinho deixou de entrar pelo buraco e passou a entrar pela porta da frente. Quanto tempo o vizinho tem de posse injusta? 1 ano e 15 dias ou 15 dias? 15 dias, porque se eu começo a contar a partir do momento em que cessa a clandestinidade, ok? Tudo bem? Então, o 8º caso, tá? O 9º caso, desculpa, é o ato violento ou clandestino, tá? O ato violento ou clandestino, classificado neste caso aqui, né, como detenção e não como posse injusta, ok? Classificado apenas como detenção e não posse injusta. Tudo bem? Fechando essa parte de detenção, a gente vai lá pro 10º caso. O 10º caso de detenção. Qual seria? Ocupação em bens públicos de uso comum ou uso especial. Ocupação em bens públicos de uso comum ou uso especial gera apenas detenção. Não gera posse? Não gera posse. Frederico, é possível então ter posse sobre algum bem público? Sim. É possível ter posse sobre bens públicos dominicais ou dominiais. Perceba que se eu estou falando de bens públicos, eu tenho que prestar muita atenção sobre a relação do grau de afetação dos bens públicos. Sobre a relação de grau de afetação, um bem público ele sempre tem 3 tipos de graus de afetação: bem público de uso comum, bem público de uso especial e bem público dominical ou dominial. Lembrando o seguinte, os bens públicos de uso comum e de uso especial são indisponíveis, intransferíveis, impenhoráveis, tá? Já os bens públicos dominicais ou dominiais são disponíveis, tá? Então, por exemplo, o município de Goiânia pode alugar um bem público a um particular se ele for o quê? Desafetado, ou seja, se ele for classificado como bem público de uso comum ou uso especial. Então, é possível ter posse sobre algum bem público? Sim, se ele for o quê? Desafetado, e se ele for necessariamente classificado, e aí automaticamente ele vai ser classificado como bem público dominial ou dominical. Essa posse leva ao uso campeão? Não posso confundir as coisas. O artigo 191, parágrafo único, ele diz sobre o quê? Sobre a relação da insuscetibilidade de uso campeão de bens públicos, tá? Então não posso esquecer disso, mas eu posso ter posse. Lembrando que posse, ela não é originada só para motivação de uso campeão. Lembra que eu acabei de citar um exemplo de posse o quê? De posse direta, no caso do sujeito que aluga um bem público do município de Goiânia, tá? Então são 4 casos que eu acabei de te apresentar de faces da posse. Servidor da posse, 7º caso. 8º caso, ato de permissão ou tolerância. 9º caso, ato violento ou clandestino. 10º caso, ocupação em bens públicos de uso comum ou uso especial. Estes 4 casos são casos em que a posse ela é desqualificada juridicamente. Se ela é desqualificada juridicamente, necessariamente em nenhum desses 4 casos eu posso ter posse. Se eu não posso ter posse, eu não posso ajuizar ações possessórias, assim como eu não posso usucapir. Ok? Beleza? A gente volta com o próximo vídeo, né? Tem mais um vídeo para fechar a teoria geral da posse, tá? Eu peço que, se você curtiu o vídeo, que você dê um joinha aí, que você faça a sua inscrição no canal também, para poder receber todas as atualizações de vídeos novos que vão sendo postados a partir deste momento, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.